E por falar no Atlético, falar no Galo, qual é a provável escalação do Atlético, o que o torcedor pode esperar de formação para entrar em campo, para enfrentar o Flamengo amanhã, Cláudio? É isso, Emerson Romano. Teve treinamento agora pela manhã e a expectativa para a lista dos relacionados. Mas o atacante Biel, que foi apresentado ontem, já treinou na sexta-feira, hoje, e o Biel, com o nome publicado no BID, vai ser relacionado, né? Estará à disposição do técnico Cuca e pode estrear amanhã. Não creio que para começar jogando, até porque ele teve muito pouco tempo de treinamentos aí com os demais colegas, mas a princípio, né, deve ficar como opção no banco. Vamos com as possibilidades de escalação do Atlético para amanhã. Ele não tem, o Cuca, o zagueiro Lianco, que recebeu o terceiro cartão amarelo e é uma baixa significativa na defesa. Tem o Igor Rabelo, que a princípio, né, quando não teve o Lianco, foi ele quem jogou. Você vai se lembrar naquele duelo contra o Internacional, na última partida antes da parada do Mundial de Clubes, o Igor Rabelo foi o escolhido. Então tem o Igor, tem o Rômulo, tem o Vitor Hugo, mas é canhoto também. Vejo aí com menos possibilidades para essa função. Na lateral esquerda, a tendência é a permanência do Caio, né? Porque o Alonso vai ter que ser zagueiro, para não mexer na zaga inteira. E aí no meio campo, tô vendo uma possibilidade real, por ser um jogo fora contra o Flamengo, de colocar o Fausto Vera junto com o Alan Franco. E aí faz dois volantes, Fausto Vera foi bem, né? No meio de semana. E aí o Scarpa ir lá na frente. Pode ter o Coelho de volta com o Hulk e o Rony. Se quiser proteger mais o meio campo, se o Coelho não tiver ainda na visão do Cuca para 90 minutos, ele pode colocar mais um jogador de meio campo. Mas veja um ponto positivo, né? Se o Coelho não tiver ainda condição de 90 minutos, pode colocá-lo no início e depois entra com o Biel no segundo tempo. Então não vai fugir disso, Romano. Esse time do Galo para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã. Inclusive, a torcida do Galo vai fazer boa presença, como sempre, né? No Maraca, para esses dois jogos. E amanhã, para empurrar o time no Campeonato Brasileiro, o Galo está precisando voltar a vencer. E aí, quem sabe, né? Já consolidar aí um crescimento, uma virada de chave, que é o que todo mundo está esperando depois de uma semana que foi bem tumultuada nos bastidores do Galo, Romano. E essa possibilidade de time, Nath? Romano, tem ali a questão do Lianco, que vai fazer muita falta, né? É o substituto. A questão do Coelho, eu acho que é muito isso da parte física, né? Que o Cláudio trazia. É 50 a 90 minutos. Eu acho que ele devia jogar, exatamente por aquilo que expliquei antes, porque eu acho que ele precisa recuperar ritmo de jogo. O ataque do Atlético cresce muito na presença dele, continua sendo um cara muito importante, encontra alternativas, cruzamentos, passes, se apresenta pro jogo. Então, acho que em algum momento ele vai acabar jogando. E se o Biel estiver mesmo relacionado, como a gente imagina, acho que é uma boa oportunidade também para ele estrear, até para já estar apto aí pelo que vem pela frente. É um jogador de uma característica também de chegar à linha de fundo, de encontrar muitos cruzamentos. Ele, inclusive, em 2024 foi o líder em assistências lá no Bahia, né? E a gente está prevendo aí confrontos duros, principalmente na Copa do Brasil. Às vezes você tem alguém ali com boa capacidade para cruzar uma bola na área, você ter boa estatura também lá para cabecear. A bola parada pode fazer a diferença, como já vem fazendo pro Atlético, em especial na figura do Hulk. Então eu acho que não foge muito disso. Acho que mais também do que só a escalação, vai ser muito da postura do Atlético, que tem que entender que é um jogo duríssimo contra o Flamengo no Maracanã. O Ale até trazia essa informação, né? De que o Flamengo tá dando até mais importância nesse momento pro brasileiro. O Maracanã vai estar lotado, vai ter apresentação de reforços antes do jogo rolar, então tem toda aquela empolgação, né? Que o Atlético vai ter que lidar com tudo isso e fazer um jogo muito seguro do ponto de vista defensivo, que foi justamente o que ele sofreu muito com o Palmeiras. Outra coisa que ele não conseguiu contra o Palmeiras foi competir, brigar mais. O Cuca até falou isso, foi um time que perdeu praticamente todas as disputas, nem fez com que o Palmeiras suasse tanto assim, e aproveitar melhor as finalizações, que foi algo que ficou faltando também no meio de semana, né? Pois é, e pra você, Ale? Eu tenho uma preocupação aí, porque o Atlético jogou contra o Bahia, né? Jogou contra os dois jogos contra o Bucaramanga e jogou contra o Palmeiras. E tem gente que jogou esses jogos todos, né? Sim. Então eu tenho muita preocupação com a parte física. Aí você vai falar, mas o jogo da Copa do Brasil é só na quinta-feira. Mas a preocupação é de você esticar demais a corda e no domingo você acabar perdendo algum jogador, né? E o Atlético tem sido mestre em fazer isso, né? O Arana voltou antes do que devia e também se machucou, agora se machucou de novo, o Coelho voltou e sentiu também. Foi assim com o Júnior Santos quando ele chega no Atlético. O Lianco também sofreu com lesão, Alan Franco também. Então por que isso acontece? Porque você estica demais a corda, né? E evidentemente que para enfrentar o Flamengo e fundamentalmente na Copa do Brasil, você precisa estar com o time inteiro, o elenco inteiro saudável, né? Você tem que compensar a parte técnica do Flamengo, que é superior para mim a qualquer time da América do Sul, com muita entrega física e uma ótima organização tática. É o jeito que você tem para equilibrar. Então acho que os jogadores têm que estar muito bem, mas muito bem, pensando mais na Copa do Brasil. Porque no Brasileiro, vamos falar a verdade aqui, Romano, por exemplo, nesse momento o Atlético tem 14 pontos a menos que o líder. Aí você vai falar, mas o líder tem 2 jogos a mais. Tem 9 pontos a menos que o Palmeiras, por exemplo, que tem o mesmo número de jogos. É muito difícil, com 8 times à sua frente. A Copa do Brasil não, é mais palpável. Assim como a Sul-Americana, para mim, é menos difícil. Então, acho que o Cuca deveria tomar muito cuidado, mas muito cuidado com essa parte física para não perder ninguém no domingo pensando na Copa do Brasil.
É o Atlético que pega o Flamengo. Aliás, os jogos do domingo, 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro, fechando a 17ª rodada, 4 horas, Cruzeiro recebe o Ceará no Mineirão, São Paulo e Fluminense, choque de tricolores no Morumbi. Às 6h30 da noite, Bahia e Juventude na Fonte Nova, Internacional e Vasco em Porto Alegre. E às 8h30 tem Flamengo e Atlético no Maracanã. E o Galo, hein? O Atlético a caminho do Rio de Janeiro, porque começa essa sequência, essa overdose de jogos contra o Flamengo. Não é isso, Cláudio Rezende? Boa tarde. Mano, um abraço a você também, aos nossos comentaristas, amigos do Rádio Esportes, aqui no Aeroporto Internacional de Confins. Daqui a pouquinho a equipe da Itatiaia partindo para a cidade maravilhosa, para o Rio de Janeiro. Vai começar a overdose de Galo e Flamengo. Amanhã o primeiro jogo, esse do Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite. Delegação do Atlético vai passar por aqui também. 2 horas da tarde, o voo fretado, saindo aqui de Confins, a chegada no Galeão às 3 horas. E de lá o time vai seguir para o Hotel Hilton, Copacabana. Fica ali no Leme, né? De frente para a praia, jogadores já curtindo aí o visual maravilhoso desde hoje para inspirar o time. Amanhã tem esse duelo contra o Flamengo, que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Galo tentando se recuperar na competição. São 2 derrotas seguidas, perdeu para o Bahia e para o Palmeiras, mas vem dessa classificação dramática na Copa Sul-Americana. E aí, jogadores acreditando numa virada de chave. Depois do jeito que foi, né? Na quinta-feira, o Galo sempre, normalmente, as classificações são sofridas, o torcedor já está acostumado e o time precisa agora realmente de uma boa sequência. Esses jogos contra o Flamengo serão muito importantes. E daqui a pouquinho a gente vai falar de possibilidades de escalação do time, o que está pensando o técnico Cuca para esse jogo, porque ele pode ter reforço importante no ataque, no meio campo também, mas tem algumas ausências importantes. Vamos trazer o goleiro Everson, que foi o herói da última quinta-feira. Ele conversou com os nossos colegas da ESPN e falou sobre vários assuntos. Entre eles, esses duelos contra o Flamengo. Depois dessa classificação, não tem vida fácil pro Galo, né? Amanhã já o duelo contra o Flamengo e no meio de semana a reedição na Copa do Brasil da final do ano passado. Com a palavra o Everson. São 2 jogos, apesar de ser contra o mesmo adversário, que é um grande adversário, são 2 jogos distintos, né? Um jogo de pontos corridos, outro jogo de Copa, onde a gente faz a reedição da final do ano passado. Obviamente a gente sabe que o Flamengo hoje vive o melhor momento, a gente sabe hoje que o Flamengo é um favorito a passar, mas a gente sabe também da nossa capacidade, a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe que a gente precisa sim melhorar e quem sabe seja o jogo oportuno para a gente possa fazer 2 grandes jogos contra o Flamengo, depois vir contra o Red Bull Bragantino, vai ser um jogo muito difícil na nossa casa também, para depois na quarta-feira da outra semana a gente buscar uma classificação na Copa do Brasil e com certeza conquistando uma classificação diante de um adversário tão forte, com um grande investimento, com um grande plantel, que é o favorito a se passar, hoje ele é o favorito a se passar nessa fase de oitavas finais contra a gente sai muito mais fortalecido e a gente ganha muito mais confiança para a temporada. É o Everson que bateu o último pênalti, defendeu 2 e foi o responsável pelo gol da classificação, batendo pênalti também com personalidade. E ele revela, essa entrevista aos colegas da ESPN, que o técnico Cuca queria colocá-lo para bater antes. Ele pediu para ser o 5º jogador na batida de pênaltis na decisão de quinta-feira. Logo quando saiu a decisão, o professor Cuca me colocou como 5 possíveis batedores, né? Mas ele me colocou como 2º, e eu pedi para que ele me colocasse como 5º batedor. Depois ele veio com uma lista que era o 4º. Eu pedi mais uma vez para que ele me colocasse como 5º. Talvez estava pressentindo que seria um momento importante, um momento que eu poderia ajudar a equipe, e na quinta cobrança eu estaria um pouco mais calmo e já teria estudado um pouco mais o goleiro da equipe do Bucaramanga. Então, pude fazer 2 defesas determinantes, primordiais, para que a gente pudesse se manter vivo dentro da decisão. E, consequentemente, a 4ª defesa foi importante, que a gente empatou, a gente passou à frente do Bucaramanga, e com a quinta cobrança eu fui feliz em fazer o gol. Obviamente é muito difícil você estar ali como batedor, muda toda a configuração do pensamento de defender para bater, mas eu pude analisar bem o goleiro, pude ver que ele ficou parado, esperando uma batida no meio, eu consegui tirar um pouco do raio de ação dele e consegui fazer o gol que nos deu a classificação. E o Everson comenta também um fato que foi bem curioso, né? O cartão amarelo do Hulk, ele estava conversando na boa com o árbitro após o apito final, antes das cobranças de pênaltis, e do nada o árbitro uruguai, Esteban Ostojic, acabou dando o cartão amarelo e o Hulk ficou bravo. Segundo o Everson, chegou no vestiário, mesmo após a classificação, injuriado com o árbitro. Cara, primeiro o Esteban é um árbitro que eu gosto muito, eu tenho boas lembranças com ele, né? Toda disputa que eu tenho de pênalti na Copa Libertadores, na Sul-Americana, ele era o árbitro contra o Boca e contra o Bucaramanga. Então, eu sou suspeito a falar do árbitro por ter esse bom histórico com ele em decisões de pênalti, mas o Hulk estava inconformado no vestiário. Ele falou que estava conversando com o árbitro, ele falou que o árbitro foi solícito, entendeu tudo que ele conversou, estava tendo um diálogo com o árbitro, depois segurou na mão dele, pediu desculpa e deu amarelo. Aí hoje a gente pôde acompanhar tudo que aconteceu mesmo, e a cara dele indignado foi muito boa, mas foi o que o árbitro achou, né? Eu acho que o árbitro achou necessário o Hulk estar junto com a equipe dele, antes da disputa de pênalti, e não conversando com ele, porque a princípio a gente conseguiu acompanhar, foi uma conversa super tranquila, foi só uma opinião dele sobre o tempo de acréscimo que o árbitro deu, não foi ríspido, não foi ignorante, não faltou com a educação com o árbitro, mas o Esteban, ele
Ele tem esse jeito folclórico dele, artístico de apitar um jogo também. Tá aí, Romano. Goleiro Everson, alguns assuntos aí pra vocês comentarem dele, que foi mais uma vez herói e lembrou, né, daquela classificação que ele bateu o pênalti também contra o Boca Juniors na Libertadores daquele ano de 2021. Eu rolo a bola pra vocês, Romano. E ele bateu o pênalti também, defendeu o pênalti da Supercopa, né? Contra o Flamengo, não foi? Foi sim. Enganado. Não, você tá corretíssimo, né? Então tem defendeu 2, né? Tem um histórico muito positivo, né? Ele bateu também, não bateu não? Contra o Flamengo? Eu acho que ele bateu, sim. Ele bateu contra o Flamengo também. Aí você tá exigindo e fez. Demais da minha memória, né? Ô, Nath, não é isso? Naquela disputa da Supercopa, que nem deveria acontecer, porque a Supercopa é o campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro. O Atlético foi campeão dos dois e não fizer jogar com o Flamengo. Mas o Everson defendeu 2 e marcou o dele, não foi? Ô, Romano, você sabe que eu não tenho a melhor memória do mundo, não, né? Mas nada que o Google não nos ajude a responder, né? Daqui a pouco eu te conto. Mas eu tenho uma lembrança também do Everson ter feito uma grande partida naquele dia, pegando e convertendo pênaltis. Mas, de toda forma, é um personagem do Atlético muito emblemático, né? Pela relação que ele tem com o clube, pela identificação que ele tem com o clube. Já é um atleta vitorioso dentro do Atlético, né? Com a conquista de títulos importantes. É uma referência técnica. É um jogador que oscila pouco. Acho que tudo isso que eu estou citando aqui é para mostrar também que a atitude dele, a grandeza dele, a atuação dele gigantesca na classificação da Copa Sul-Americana, eu acho que ela, de alguma forma, ajuda a motivar todo o restante dos atletas, ajuda a puxar o grupo para cima. Sabe? Porque é um cara que está trabalhando ali incessantemente, que reuniu ali os jogadores, que segurou a bronca num momento complicado, que fez a parte dele. Eu acho que isso convoca o companheiro também a estar sempre se desafiando, a fazer um jogo melhor que o outro. Então, o Everson é hoje um protagonista do Atlético, é uma peça fundamental. Eu até brinquei ontem aqui no Rádio Esportes que pode estar faltando muita coisa pro Galo, mas goleiro não está faltando. E o Everson começa a aparecer também de maneira decisiva nesses duelos eliminatórios, agora o primeiro, né, na Copa Sul-Americana, mas num momento importante, justamente porque a gente está aí com essa proximidade dos jogos da Copa do Brasil, né? E como os duelos contra o Flamengo prometem ser duelos duros, né? Duelos de muita rivalidade, equilibrados. O Atlético não tem tanto favoritismo quanto tem o Flamengo nesse momento. Acho que o favoritismo do Flamengo é um pouco maior, mas é um Atlético que tem muita condição de se classificar e passa muito pelas mãos do Everson, até pelos pés do Everson, né? Já que ele está cobrando o pênalti também, mas de toda forma é um cara muito importante para o Galo.